Começa agora o programa que vai fazer você buscar o judiciário brasileiro. Quanto é? Quanto é? Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Quanto é? Quanto é? O programa que vai fazer você conhecer o valor das indenizações no Poder Judiciário Brasileiro. Todos os casos aqui trazidos por mim são casos verídicos e isto não é um programa de humor. Imagina comigo a seguinte situação, uma situação bastante trágica, inclusive. Uma determinada pessoa, um homem, foi acusado de cometer Espero que você tenha conseguido ler os meus lábios, não vou falar a palavra aqui, até para que o vídeo não venha a ser restringido, mas ele cometeu um dos crimes previstos no Código Penal, Lei 2848, atinentes à liberdade sexual. Ok? Houve a denúncia, ele se defendeu, atendendo aí ao princípio da ampla defesa. A ampla defesa é diferente à defesa em se tratando de direito penal, ela tem que ser observada realmente no sentido mais amplo. E após alguns anos respondendo à acusação, ao final do processo, houve a absolvição. Descobriu-se que, na verdade, a acusação não tinha fundamento, não havia materialidade acerca do crime e, em razão da absolvição, e não apenas por ela, mas principalmente pelo fato do nome do acusado ter sido também amplamente divulgado, inclusive pela delegada responsável pelo inquérito, o indivíduo que foi acusado, que passou anos e anos com a pecha sobre os ombros, decidiu buscar o Poder Judiciário, pretendendo receber uma indenização. E obteve. E aqui nós chegamos ao ponto alto do nosso programa Quanto é? Quanto é? Porque eu quero saber de você qual foi o valor da indenização arbitrada nesse caso. Opção A, R$200 mil. Opção B, R$100 mil. Opção C, R$500 mil. Opção D, R$50 mil. Você já sabe, você vai ter um tempo para pensar e eu vou falar rapidamente acerca dos pormenores desse caso bastante triste. E situações assim acontecem o tempo todo. O fato de carregar sobre si uma denúncia não confere ao acusado a pecha de criminoso. Entretanto, a sociedade, no momento em que vê a figura do fulano ou da fulana no programa tal, no programa sensacionalista tal, que você já deve estar imaginando quais são agora, automaticamente gera-se uma ideia cognitiva de que automaticamente, se há uma acusação, onde a fumaça a fogo, né, assim que as pessoas falam no ditado popular, então, consequentemente, se há acusação, há também uma pessoa responsável pelo cometimento do crime que baseia, que fundamenta aquela acusação apresentada. E nem sempre é assim. O problema é que os processos eles não se resolvem do dia para a noite. E com o passar do tempo, você pode realmente destruir vidas com base nessa exposição indevida. E os crimes contra a dignidade sexual, eles estão previstos lá no título 6 da Lei 2848, o Código Penal. E o artigo 234-B da mesma lei dispõe que os processos em que se apuram crimes definidos neste título, ou seja, o título 6 dos crimes contra a dignidade sexual, correrão em segredo de justiça. E aqui eu tenho que fazer um parênteses. Esse segredo de justiça é apenas para proteger a vítima? Serve para proteger a vítima, mas não é apenas para proteger a vítima, senão também as informações contra o próprio acusado. Até porque existe o princípio da presunção de inocência. Até que se prove o contrário,
o próprio acusado não pode ser considerado como criminoso. E sobre ele também recai uma proteção especial, principalmente se ele estiver recorrendo em liberdade. Então, no momento em que você tem essa disposição, trazida pelo artigo 234b, você tem que preservar informações de todas as partes do processo. E isso já é, inclusive, entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. E isto foi utilizado na decisão lá do Estado do Tocantins, né? Foi uma decisão oriunda do Estado do Tocantins, que condenou o poder público a pagar uma indenização ao acusado, que depois veio a ser considerado inocente, e foi mantido inclusive pelo próprio Superior Tribunal de Justiça sobre esse argumento. E mais, o poder público recorreu pretendendo diminuir o valor da indenização, que foi de, fala aí minha voz, 50 mil reais. Exatamente, 50 mil reais. Eu acho pouco, porque os efeitos que uma exposição como essa causam, elas são muitas vezes irreparáveis. Se você procurar na história, você vai ver casos semelhantes, inclusive aqui no Brasil. Mas o valor de 50 mil reais foi considerado pelo poder público lá do estado do Tocantins como elevado, como alto. E o Superior Tribunal de Justiça, entendendo que o regramento acerca do sigilo, do segredo de justiça do processo, ele deve ser existente tanto para o réu quanto para a vítima, ou suposta vítima, no caso. E também em relação ao valor, não há nada de exorbitante, porque segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que pode sim fazer a valoração da prova, não pode reavaliar fatos, mas pode fazer valoração da prova, entendeu que com base em tudo aquilo que foi verificado no processo, o valor ele era plenamente adequado, o valor aí de 50 mil reais. Realmente muito chato, realmente uma situação bastante complicada e que serve de alerta, não é? Embora muitas vezes não sirva de nada. Os programas continuam, o sensacionalismo aqui do Brasil, a nossa mídia ela é imperativa, não é? E a todo tempo você vê rostos, nomes, sem uma devida apuração, sem o término, sem o trânsito em julgado do processo. Ainda existe, por exemplo, pessoas, e é uma corrente bastante grande, inclusive, que defende o início do cumprimento da pena já após a decisão de segundo grau. Eu não concordo, justamente em razão do princípio da presunção de inocência e da necessidade de que o processo ele transite em julgado para que tenha o seu término na forma completa, né? Você tem pessoas que aderem a essa tese, eu já sou o contrário, justamente porque você pode causar prejuízos imensuráveis. Essa história de que onde há fumaça há fogo, ela não corresponde à realidade, nem sempre. Às vezes a fumaça é criada por terceiros e não por aquele que é o acusado. Bom, muito obrigado a vocês que ficaram comigo em mais um programa Quanto É. Quanto É, para você que não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado. Conte sempre comigo. Vejo vocês no próximo programa.